Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje, nesse Evangelho de Mateus, capítulo 12, uma afirmação muito interessante de Jesus: quero misericórdia e não sacrifício. Podemos perguntar o que Jesus está querendo dizer com isso. Precisamos, de fato, ponderar o que significa essa frase que Jesus disse, por se associar aos pecadores, porque Jesus estava associado aos pecadores. É uma frase derivada lá do livro de Oséias, capítulo 6, que também se apresenta em Mateus 12 e também em Mateus 9, lá na vocação de Mateus. Jesus à mesa com os pecadores. Quero misericórdia e não sacrifício. Ora, existe uma distinção clara entre o caminho de Jesus e o caminho dos fariseus. O caminho de Jesus é o caminho de misericórdia, que ele vem dar a vida. O caminho dos fariseus é o caminho do mérito, é o caminho dos sacrifícios, é o caminho da observância da lei. Então Jesus praticamente está dando um tapa na cara desses homens. Ele veio à terra para impedir que nós nos tornemos dessa forma, que nós nos tornemos como os fariseus. Porque caso contrário, a gente de fato vai se encontrar desse lado dos fariseus e não no lado de Jesus. Deus deseja misericórdia em vez do sacrifício, muito mais do que isso. Na verdade, Jesus usa o verbo em resposta à separação que os fariseus fazem dos pecadores, porque eles se consideram justos, evitando várias coisas, evitando o trabalho no sábado, etc., com base no legalismo. E, na verdade, com base para julgar as outras pessoas também, porque tem um legalismo muito grande na dinâmica de comportamento dos fariseus. Se a gente prestar atenção, é a mesma dinâmica da sociedade. A dinâmica da sociedade é a dinâmica do sacrifício, e na verdade sem misericórdia, é uma dinâmica legalista. Pessoas que se sacrificam pagando a faculdade de medicina merecem ganhar muito mais dinheiro do que os outros que eles consideram preguiçosos e que não merecem. Porque a nossa sociedade se baseia nesse conceito: merece ou não merece, eu fiz sacrifício, eu fiz esforço, eu mereço. O outro não fez esforço nenhum, é preguiçoso e não merece nada. Dinâmica do sacrifício. Pessoas que sacrificam a vida extravagante e dizem, que elas podem acumular muita riqueza, elas ganham muito dinheiro e acumulam muita grana e não se sentem mal em viver no egoísmo, porque elas vão se justificar, que elas se sacrificaram para chegar a esse ponto. Então, seria até a razão pela qual elas não seriam generosas, talvez, porque elas se sacrificaram, então elas guardam para elas. Então, moralidade baseada no sacrifício, talvez. Então, elas se justificam dizendo: pela minha abstinência de vida mundana, pela minha abstinência de drogas, de vida desregrada, de sexo, etc., eu guardei muito dinheiro, eu ganhei muito dinheiro, e ela assim se torna uma pessoa crítica do mundo, porque ela se sente no direito de criticar, já que ela fez tanto sacrifício assim. É quase uma atitude farisaica, na verdade. Existem formas sutis de sacrifício, dessa dinâmica de sacrifício. Transformar Deus num Deus severo, um Deus caprichoso, para que adorá-lo seja um sacrifício. Ou seja, transforma a adoração num sacrifício, porque eu transformei esse Deus num Deus severo. Ou então eu faço a pregação de um Deus zangado com a humanidade, em sermões muito duros, e essa dureza é a forma com a qual eu vejo essas pessoas, vejo as pessoas de maneira muito dura também. Na parábola do servo que enterrou o talento e se justificou, a gente lembra aquela parábola do servo, Mateus 25, 24. Senhor, eu sei que és um homem severo, duro, é a visão que ele tem de Deus, pois escolhes onde não plantaste, e ajuntas onde não semeaste.
Assim, um falso sacrifício, para esse Deus severo, esse Deus duro. Ou seja, transforma esse Deus num homem que praticamente odeia o mundo. Um Deus que odeia o mundo porque ele é duro demais. Talvez assim a pessoa, diante desse Deus duro, como o servo da parábola, ele se isenta, né, de fazer alguma coisa pelos problemas do mundo. Sim, porque é a maneira como ele vê esse Deus. E aí ele cai no niilismo. Niilismo é uma visão cética do mundo, que aniquila valores, que aniquila convicções, e cai no pessimismo chamado ceticismo. Né? E ele então vira um acusador do mundo, dos outros, da existência, enfim, da prática errada da religião, seja como for, ele julga as pessoas, como os fariseus faziam. Então, a pessoa acaba enterrando o chamado que Deus faz para construir o seu reino nesse mundo, e se encastela, fica preso dentro do castelo. E esse castelo que pode ser qualquer coisa, pode ser a sua vida egoísta, pode ser a sua família, na sua segurança. Como nossas vidas são moldadas pela misericórdia e não pelo sacrifício. Vamos inverter agora. Quando a minha vida é moldada por uma dinâmica de misericórdia, não meramente a dinâmica do sacrifício, que era a dinâmica dos fariseus. Tem um livro chamado The Principle of Mercy, onde é contada a parábola do bom samaritano. O bom samaritano tem uma dinâmica de misericórdia. Ele parou para ajudar aquele homem no caminho, não para cumprir o mandamento, mas ele foi movido por misericórdia. Bem diferente do sacerdote e do levita, que não tinham essa dinâmica. Então, esse homem não tinha melhores princípios éticos ou práticas mais espirituais do que o sacerdote ou o levita, mas ele tinha ainda um coração movido por misericórdia. O sacerdote ou o levita, com seus sacrifícios diários, parece que não tinha espaço para misericórdia, é o que a parábola dá a entender. Quer dizer, os sacrifícios que acabam substituindo a misericórdia, seria isso. O filho pródigo também é uma outra parábola que apresenta a mesma dialética. A gente lembra que Jesus coloca na parábola do filho pródigo um filho mais velho. Os direitos desse filho mais velho que sacrifica ao pai, que obedece a esse pai e que acaba adquirindo direitos perante esse pai. Se torna a razão porque ele odeia a misericórdia do pai. E esse filho mais velho detestava o pai, assim como detestava o filho também. Então, misericórdia e sacrifício moldam concepções diferentes de santidade, sim. O sacrifício tem a ver com provar minha fidelidade a Deus. Seria isso, né? Eu amo Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo. Ora, isso não é errado, está ótimo isso daí. Bom que a pessoa faz isso, né? Mas é um conceito de santidade de acordo com o sacrifício. A gente tem que ir mais além, como Jesus está dizendo. Quero misericórdia, não apenas sacrifício. Né, sem excluir o meu amor ao próximo, senão a gente cai no problema da parábola do filho pródigo, aquele filho velho que sacrificava muito para o pai, obedecia muito ao pai, mas odiava tanto o pai quanto o filho mais jovem. Isaías capítulo 11. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Eu estou farto disso. Eu já tenho mais que o suficiente, de holocaustos, de bodes, de gorduras, de touros. Aprenda a fazer o certo, buscai a justiça, defenda os oprimidos. Ou então vamos a Miqueias capítulo 6, versículo 7. Será que o prazer do Senhor está nos milhares de carneiros ou na oferenda de rios de azeites? Já foi indicado ao homem, a ti o que é bom e o que o Senhor exige de ti. É só praticar o direito, amar a misericórdia e caminhar humildemente com teu Deus. Então, pois bem, está aí as duas afirmações dos profetas, nos indicando o caminho de misericórdia, não apenas de sacrifício. Em contraste, o paradigma da misericórdia entende a santidade como interação dos dois componentes. Os componentes têm que se interagir, tanto misericórdia como sacrifício. 1 João 4,2. Ninguém jamais viu Deus, mas se nos amamos, Deus vive em nós e seu amor se completa em nós. Ou então, o amor a Deus e ao próximo não se separa. Isso fica bem claro aqui. Assim, o objetivo da santidade está em orar e jejuar, cantar louvores, talvez ir no hospital doar sangue, talvez ir para a rua algumas noites na semana, levar refeições para os sem teto. Sim, mas isso não é provar nada para Deus. Não tem que provar nada para Deus aqui, seria meramente dinâmica do sacrifício, mas seria dar o amor de Deus para os outros. Aqui entra a misericórdia. Então tem que ser sempre combinado misericórdia com o sacrifício, para o sacrifício valer alguma coisa. A obediência ao Espírito não é medida pela severidade de nossos sacrifícios, mas pelo grau em que a misericórdia pode nos mover. Nós nunca podemos esquecer isso. Portanto, devemos remover sim os obstáculos da misericórdia em nossos corações. Permitir que o amor de Deus flua através de nós para as pessoas. Aí sim os nossos sacrifícios perante Deus vão ter muito valor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.